E vou deixar aquele bom dia mais uma vez, para quem ainda não ouviu meu bom dia, e retomar aqui o assunto de hoje. Vai ser Linux, mas eu fiquei pensando o que eu poderia dar de Linux que iria acrescentar, né, para o nível de vocês. Assim. Não adianta eu querer dar um curso técnico de Linux, porque nesse curso não é um curso técnico de informática, mas sim seria um curso de domínio da tecnologia de informação, né? Domínio das ferramentas e possibilidades, tá? E aí o meu foco acabou sendo esse, mais uma vez, funcionalidade, para vocês descobrirem, e o que o Linux tem em comum com os outros sistemas operacionais, porque ele tem coisas próprias que servem mais para o pessoal, como ele é muito utilizado na comunidade de desenvolvimento de software, acaba que ele tem essa pegada, né? Fica voltado para esse público. Mas, assim, cada vez menos também. A ideia do Linux era se disseminar, tá? Mas tem um pouco isso. Quando uma coisa ela se consolida para um público, fica muito difícil de tirar esse estigma, né? A gente, inclusive, vai falar disso também na aula de hoje, tá? Alguém tem alguma pergunta das outras aulas? Quer fazer algum comentário? Alguém utiliza Linux, conhece? Alguém não conhece? Ah, legal. Tem coisas diferentes e coisas iguais, né? Acaba que a função de um sistema operacional tem que ser a mesma. A gente vai comentar sobre esse negócio de ser melhor, tá? É um dos principais assuntos da aula de hoje, é isso aí. Né? Quando eu entrei na faculdade, tinha muito essa discussão, assim. Chegava a ter... Isso, pesar, isso aí eu concordo. Agora, sobre ser melhor ou pior, já não concordo tanto. O Lucas está falando aqui que ele tem um parente que usa Linux e que comenta que é melhor que o Windows. Assim, eu separei um bom pedaço da aula para a gente discutir isso. Esse negócio de a gente achar que é melhor tem a ver com esse negócio que eu estava falando da própria cultura, né? E com o costume que a gente tem de querer comprar esse time de alguma coisa. Eu admito que não dá para negar que o Linux ele é mais leve, tá? Essa é uma das funções dele. Mas nem todo. Tem algumas distribuições do Linux, como o Linux ele é muito versátil, tá? Então, tem algumas que chegam a ser mais pesado que o Windows 10 com um monte de coisa instalada, tá? Porque ele traz muita funcionalidade já embutida, né? Mas vamos lá, vamos começar então a apresentação. Eu preciso colocar para apresentar. A gente vai começar a ver Linux hoje, tá? Eu já comecei adiantando. Para mim, a principal diferença entre o Windows e o macOS, que são os outros dois sistemas operacionais para computadores pessoais, certo? Porque o Linux ele é isso. Você pode ver aqui, eu estou usando ele na minha máquina, certo? Essa máquina estou apresentando para vocês. Eu tenho ao mesmo tempo Linux e Windows, a gente vai falar disso nessa aula também. E a principal diferença dele é que ele é livre, tá? E livre é uma terminologia que vem do inglês do open source. Open source seria o código aberto, a tradução certa, tá? Mas isso significa que pode ser pago ou pode não ser pago. É estranho pensar que alguém vai pagar por um negócio se você consegue achar ele de graça, certo? Isso aí é bem simples, tá? A distribuição eu acho que mais vende é uma que chama Red Hat. E eu já trabalhei numa empresa que tinha. E qual é o serviço que se paga quando você compra o software deles? É um serviço baratinho, se não me engano, eram $4,99 por mês. E que aí qualquer problema que você tinha no sistema operacional, você entrava em contato com a empresa
e eles te davam um suporte, inclusive por conexão remota, que é uma outra coisa que a gente vai dar uma olhada na aula de hoje, tá? Então, deu para perceber que vai ter bastante conteúdo e coisas diferentes hoje, mas, ao mesmo tempo, a gente só vai pincelar, não vai estudar a fundo como funcionam essas tecnologias, o que é e para que. A gente vai ver mais ou menos para que ela serve, tá? Você vai ver, tipo, simular como se você estivesse trabalhando numa empresa e a gente tivesse esse serviço lá para você, você vai saber o que é. Tá? Então, a ideia é essa. Mas 99% dos Linux que existem são gratuitos, tá? Até é difícil achar um exemplo de Linux pago. Então, eu achei nesse site aqui, esse aqui é um dos treinadores que ficou famoso de Linux no Brasil, porque ele treinou muita gente de certificação, que o livre significa que tem um código-fonte aberto, ou seja, você consegue achar como ele foi programado na internet. Isso não tem no Windows, no macOS, até o Android eles escondem parte do código, porque o Android é um Linux que foi modificado pela Google, tá? E a parte que foi modificada, se discute muito se existe a espionagem, por isso que eles não querem mostrar. A Google fala que não pode revelar como ela coleta informações suas para mostrar propaganda, que é assim que ela faz para viver, certo? Então fica uma discussão grande sobre isso. Mas o código fechado é isso, tipo, tem partes do código que você não consegue ver. A Microsoft não disponibiliza nenhuma versão do Windows com código, né? Nem as versões da década de 80, né? Aqueles Windows 1.0. E, se não me engano, essa é uma versão que vazou por hacker. O 3.11 também acho que foi vazado na Rússia e o NT também foi vazado na Rússia. Os outros Windows, acho que até hoje o pessoal não teve acesso ao código, né? Tá? Mas ter acesso ao código permite o seguinte: se você quiser contribuir, você pode ir lá e mexer numa melhoria. A gente vai ver exemplos disso quando eu ligar alguns Linux que tem brasileiro, né? Os brasileiros descobriram que podem mexer no Linux e a gente tem dois extremos, que é o que a gente vai ver na aula de hoje. Um deles é o Linux XFX, que é um Linux que está sendo processado pela Microsoft, porque a pessoa mexeu tanto no Linux para copiar o Windows, tá? E então é até difícil achar o código dele e tal. E o educacional é um outro projeto que era para ser muito legal, que nasceu como um Linux para você instalar para estudar, e que o governo, acho que, se não me engano, foi do Paraná, que colocou uma certa grana para fazer sair esse Linux junto com a universidade, mas que, infelizmente, o que acabou acontecendo é que não houve continuidade, né? No Brasil tem muito esse problema, sabe? Eles pensam num projeto que era para ser bacana, só que não entende que investir no sistema operacional não é um negócio que você vai lá, lança, vai explodir. Você precisa dar vantagem, você precisa esperar, colocar o negócio no ar e ter retroalimentação, né? O pessoal dá opinião, o que precisa melhorar. Você vê que quando começam a comentar sobre o que precisava melhorar nesse Linux, aí ele começou a sair do ar algumas funcionalidades dele, ou seja, acabou a verba do projeto, provavelmente o governo do Paraná e o federal tiraram a verba e aí parou essa distribuição de crescer. Né? Então, se você quiser mexer no Linux, você pode mexer o quanto você quiser. Né? Se eu quero programar, eu gosto. Nesse site aí, não precisa entrar nele, só se você gosta de programação a ponto de achar que vai fazer ciência da computação e tal, aí vale a pena. Mas você entra nele e tem todo o código do Linux. Como funciona toda a parte de rede, que é uma das coisas que a gente viu, como funciona quando ele copia um arquivo, toda a parte de como funciona o sistema operacional por dentro, né? E você quer contribuir codificando, você vai lá, mexe, né? Então, essa é uma das coisas que a gente vai falar na aula de hoje. Ó. Isso torna o Linux melhor que o Windows? Tem essa guerra? Eu já começo falando que quem sai perdendo nisso, tá? É o Linux. Porque em tecnologia existe um negócio chamado momento tecnológico, é a curva da coluna do dromedário.
tá? Mas isso é questão econômica, que aí você tem que ter investimento e pesquisa no começo da curva e tal, não vamos discutir isso. Mas o ponto é, tecnologia, se você lança tecnologia muito antes, que é muito raro acontecer, mas às vezes acontece, ou se você lança ela muito depois, o Linux ele explodiu assim, a distribuição ficou mais bonita e fácil de usar muito depois do Windows, né? Então, você perde o momento, você perde o público, tá? Outros exemplos aí, a Google com o sistema de busca, né? Tinham outros sistemas, mas a Google chegou no momento certo com um sistema de busca muito melhor. Ou o próprio Facebook, existiam outras redes sociais, mas o Facebook, ela estava no lugar certo, que era dentro das universidades americanas antes das outras redes sociais, né? Então, como existe esse negócio, essa cultura social do American Way of Life, né, de cultuar o americano, e o Facebook, ele estava no coração da sociedade que é mais admirada no mundo, por conta do cinema, dinheiro e tal. Então, todo mundo queria ter Facebook. Ele ficou fechado um tempo, existiam outras redes sociais enquanto ele era fechado, né, que é o caso do Orkut, essa é a história do Orkut. Ele nasceu depois e era aberto ao mundo. E o Facebook ele estava sendo desenvolvido nos Estados Unidos, né? Só que quando ele abriu, aí todo mundo migrou, porque tem essa. Ele chegou antes, ele já estava disseminado na população certa. O Windows tem isso também, né? Ele está disseminado para a comunidade que desenvolve jogos, ou seja, os jogos eles rodam para o Windows e não tem público para você perder tempo desenvolvendo ele para Linux também. Porque você vai pegar um jogo e colocar ele no Linux, se você coloca para o Windows, vai vender para 90% dos seus usuários, ou mais, né? Certo? Normalmente quem utiliza Linux não instala jogo. Mesmo quando você coloca para vender, a pessoa não compra, né? Tá? E tem esse lance também, como eu estava explicando para vocês, quando eu entrei na faculdade, chegava a ter no laboratório de informática, eles faziam campeonatos de benchmark, ou seja, de medição de desempenho do Windows e do Linux. Eles compravam duas máquinas iguais, ou pegavam do laboratório, ou dois alunos que tinham máquinas iguais, levavam no laboratório e colocavam o Linux para rodar a mesma coisa que o Windows. E ficavam medindo para ver que o Linux era mais rápido, né? E aí tinha o pessoal que torcia para o Linux, o pessoal que torcia para o Windows, né? Então, parte da nossa cultura comprar esse lado, tá? E uma das coisas que eu queria trazer para vocês é que isso não é legal, certo? Isso não é uma boa, tá? Vou dar uns exemplos de dualidades inúteis em que a sociedade sai perdendo. Sempre que a gente tem algum esporte, o pessoal começa a confundir o esporte com violência física e moral, certo? Então, não tem problema nenhum você ter uma certa rivalidade, né? Tá? O seu time, eu acho que o Palmeiras e o Corinthians, se não me engano, tem 100 e tantos vitórias para cada lado, se enfrentam e tal. Não tem problema a rivalidade. Só que, assim, um dos problemas que a gente tem no Brasil é que a pessoa torce só com o coração e esquece o esporte. E a gente não pode ser assim. Porque se você gosta do esporte, qual que é o ponto de você assistir um jogo e ficar passando nervoso? Se o jogo foi bonito, o seu time perdeu, você tinha que ficar satisfeito. Seu time jogou bem, o outro time jogou bem, foi um jogo bonito, você se divertiu com os lances, certo? Então a gente tem muito esse lance de comprar um lado e ficar passando nervoso, certo? A mesma coisa serve para isso aqui, ó. Né? Esse é um quadro que aqui a gente tem aquele famoso evolução, que representa a ciência muitas vezes, porque a evolução foi uma das coisas que revolucionou a biologia, né? E desse lado aqui a gente tem um quadro, né, que representa Deus. Então seria a ciência contra a religião, tá? E essa é uma dualidade que, assim,
quem que ganha com essa briga, né? Sendo que o ponto de intersecção entre esses dois é minúsculo. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Eu vi uma mão levantada aqui, mas tudo bem. Vamos lá. Então, quando você vê esse tipo de briga, basta lembrar que as duas coisas são importantes, tá? Não existe assim uma mais importante que a outra. Você pode ter mais afinidade. E ótimo, siga a sua afinidade, tá? Eu quero fazer um seminário, eu sou uma pessoa mais religiosa, minha família isso me faz bem. Cara, não tem nada que substitui a religião. Você pode perguntar isso para qualquer psicólogo, entendeu? Nada substitui. Não adianta falar que, mas aí você começa a estudar ciência e aquilo preenche o seu vazio emocional. A ciência não serve para isso, gente. Tá? E a mesma coisa a religião, ela não vai ficar... Você não vai conseguir fabricar vacina estudando religiões, certo? Você não vai conseguir estudar micro-organismo, você não vai conseguir fazer medicamento, você não vai conseguir estudar química, você não vai conseguir estudar física, cada um tem o seu papel, certo? E é simples assim. E o ponto onde de contato deles, onde existe algum conflito, é super explorado. Inclusive, se for pensar, a mesma coisa serve o conflito entre religiões, né? Porque se você começar a entender o que uma religião prega, normalmente prega o amor. E aí os caras usam a religião para fazer guerra. Sim, ó. O Lucas acrescentou ali, tá? Uma frase muito importante, né? A religião não só influenciou a ciência, como influenciou a nossa vida, nossas leis, a nossa sociedade, né? A gente dependeu da religião para formar uma estrutura social onde não fosse tão caótica, tá? E sim, a religião não se limita ao conceito, não, é longe disso, tá? Ela tem toda a sua importância, ela tem... Tá? Eu particularmente, não sou uma pessoa muito religiosa e por muito tempo achava que não tinha muita importância, né? Mas isso está muito errado. Assim como você falar que as ciências sociais não servem para nada, tá? Eu já até comentei isso numa aula com vocês, porque a gente tem muito mais problema com a parte de poluir o planeta e de brigas entre as sociedades do que falta de computador bom. Então, a gente precisa muito mais de ciência social do que engenheiro, na minha visão. A gente precisa que as pessoas se deem melhores, usam melhores os recursos do planeta, que a gente saiba compartilhar coisas físicas de uma forma mais otimizada, tá? Porque o nosso planeta é como se fosse uma navezinha onde a gente está, que tem recursos limitados e que não existe lixeira onde as coisas somem, né? Então a gente precisa lidar com isso, tá? E a religião pode ajudar, inclusive, isso, né? A ciência, ela é muito falha nisso. Uma das coisas que está descredibilizando a ciência fortemente é exatamente isso. Imaginava-se que quando a ciência começou a ficar famosa, vamos dizer assim, começou a explodir, em 1850 até 1900, se achava que quando a ciência ficasse, todo mundo tivesse acesso à ciência, isso nunca aconteceu, né? Mas tivesse um pouco mais de acesso, iria ter um bem-estar mundial, coletivo, e não vai acontecer isso através da ciência. A ciência tem o papel dela, mas ele também tem limitações, tá? Certo? Assim como a gente também não pode viver só com esses dois, né? Certo? A gente também tem a nossa sociedade, a nossa família. Aqui é um outro conflito que agora está na moda na internet, que está ligado às nossas aulas, né? Tá para sair aí a próxima geração de consoles de videogames, e aí o pessoal fica tirando sarro. Aí está escrito assim: Who would win? Mean Fridge, Wi-Fi Router. Então ele está tirando sarro, né? Quem iria vencer? Como é que chama? Aquelas frigobar ou um roteador de internet? Porque o design deles realmente é bem diferente, né? E a gente, como ser humano, toda vez que vê uma coisa diferente, a gente quer tirar sarro, né?
Aqui é um outro paralelo, que um deles parece o Bob Esponja, o outro é um personagem de anime, né? Ou aí vem uma outra briga ainda, né? Porque aí existe o tal do PC Master Race. Quem joga PC é melhor do que quem joga videogame, né? Então, sei lá. Sim, isso é verdade. Eu vejo assim, para que criar mais uma briga, né? Tipo, se a comunidade de fãs de jogos eletrônicos, ela tinha que ser mais unida e não mais separada, né? Porque se a gente troca informação, o que ficou legal no tal jogo que a versão para PC ficou pior? O que ficou legal no PC que quando você transportou ele pro controle do videogame ficou pior? Enfim, era um negócio que era para ser, né? Então a gente compra o lado num fabricante de hardware, que no fundo é isso, porque o PlayStation tem um hardware, ou seja, fecha um acordo com a Nvidia, fecha um acordo com a fabricante de processador, aqui é a Intel, a AMD e tal, e as placas-mães da ASUS, as placas-mães, né? Então a gente compra um lado num fabricante de hardware, o que a gente ganha com isso, né? Tipo, a gente não ganha nada, no fundo, tipo... É esse lance de querer comprar como se fosse, né, o time de futebol lá, onde a gente não ganha nada com a briga e, né? Aqui é uma briga que acontece muito entre os meus amigos que jogam esses dois jogos. Eu, na verdade, sou ruim em MOBA, então eu não jogo esses jogos. Não consigo farmar os malditos minions. Mas, nossa, essas brigas no Discord toda semana sai. O que é melhor, League of Legends ou o Dota, né? O que é melhor, o Free Fire ou o Fortnite? Então, aqui o problema é o que é melhor, o Linux ou o Windows? Aqui a gente está comprando o quê? Um lado de um criador de um software, né? Nossa, Melhor foi o Pinguim. esse software. Mas no fundo é muito estranho, porque, tipo assim, uma coisa se você tivesse sido contratado pela Microsoft, contratado pela EA, pela Ubisoft, tá trabalhando lá e querer vestir a camisa. Agora você está sendo um consumidor, né? O que a Riot Games está te dando para você fazer tanta propaganda assim deles, né? Então, tudo bem ter o seu favorito. Se você joga mais um jogo, a afinidade tende a aumentar e você gosta mais. Provavelmente não vai nem conseguir jogar o outro. Não tem problema isso. Só que o Free Fire e o Fortnite, na minha opinião, são jogos quase iguais, são muito parecidos assim. A ideia toda deles é copiada num jogo que tinha no PlayStation 2 que eu jogava. Mas enfim, eu acho assim, não se compra um lado, né? Você não está ganhando, você comprou a ação da empresa, não é esse o ponto, né? Tipo, você está trabalhando lá, você está desenvolvendo um software, né? Quando eu era mais novo também tinha uma briga de vestir a camisa da música que você escuta. Eu escuto metal, então eu odeio todo outro estilo de música, né? Então, sobre a aula de hoje, é o seguinte, a minha opinião, e eu acho que se vocês pesquisarem na internet vão descobrir que é difícil fugir disso, a Microsoft é uma empresa que entrou para a história porque a Microsoft ela revolucionou o que é computador pessoal, tá? Comparado com a Apple, a Microsoft ela suporta uma estrutura de driver, ou seja, você pode colocar o hardware que você quiser, que o Windows funciona. Tem problemas? Tem problemas. O problema está relativamente ligado a isso também. Como ela tem que suportar muitos drivers diferentes, muitas placas de vídeo de várias marcas, muitas placas de som de várias marcas, muitas placas-mães de várias marcas, fica difícil para o time da Microsoft acompanhar, tá? E são muito diferentes, né, os hardwares. Mas também isso não é desculpa, né? É uma empresa milionária. O ponto é que, por bem ou por mal, por ter esse suporte grande, ter chegado no momento certo, a Microsoft ela está na história da computação. Ela pode falir amanhã e nunca mais existir o Windows, que vai continuar sendo referência no que é computação há muitos anos, tá? E o Linux é a mesma coisa, tá? Como o Linux, primeiro, ele gerou o Android, que revolucionou o mundo dos mobiles, certo? E das TVs, conforme eu já ensinei vocês. E a outra coisa é que ele revolucionou o software porque permitiu que tanto empresas quanto pessoas programassem ele e colocassem o código online, aquilo que eu falei para vocês já. Então isso foi uma revolução no mundo da computação, não tem mais volta. Tanto a Microsoft, hoje em dia,
está aceitando um pouco mais que todo mundo contribua um pouquinho com o Windows, quanto o Linux, ele pega funcionalidades do Windows e vai trazendo para o Linux. E é por isso que é muito legal ter opção. O ideal é que tivesse uns 30 sistemas operacional. Tá? E não que a gente ficasse comprando um lado e tal, esse negócio dual, certo? Porque acaba que, né, as funcionalidades do Mac, o pessoal não consegue copiar. O Mac é muito estável, o Mac só tem um tipo de hardware, né? Então ele dificilmente trava ou dá problema. Exatamente por isso, porque o driver que é lançado para Mac, ele é super estudado. Não é um negócio que tem 30 mil marcas de placa de som, 30 mil marcas de placa de vídeo, 30 mil marcas de teclado. O Mac só tem aquela marca de teclado que é embutida no Mac. Não tem outro tipo de teclado. Então, a chance de dar problema é menor, o desempenho costuma ser maior, e nem precisa falar que os computadores da Apple são caríssimos. Mas isso também tem a ver com o fator de câmbio do Brasil, do dólar ser alto, os impostos serem altos, tá? Lá no exterior é caro, mas não é tanto assim. Então, eu quero que vocês tenham em mente o seguinte: esse negócio de dualidade, seja qual for ela, normalmente tem alguém ganhando com ela, certo? E não é você, certo? Se você está comprando um lado, normalmente você está sendo usado ou pelo mercado, certo? Ou por algum político, ou por ambos, tá? E no fundo, como eu falei, isso acaba atrasando a sociedade, certo? Porque o ideal seria que você soubesse o melhor dos dois mundos. Saber quando que o Linux funciona melhor, quando que o Windows funciona melhor. Simples assim, tá? Como eu já disse, por exemplo, o Linux ele consegue ter uma performance melhor. E às vezes você vai ter situações que você não vai ter como comprar o Windows, né? O Windows no site da Microsoft, se não me engano, está R$ 847. Eu olhei há uma semana atrás, duas, tá? O Windows 10. Então, não é um valor aceitável também. Às vezes, se você não conseguiu comprar um computador que vem com Windows embutido e precisa você mesmo comprar, você não vai ter esse valor. E como o seu foco, às vezes, não é jogar, né? Porque os jogos normalmente rodam mais fácil e melhor no Windows, tá? Você consegue colocar um Linux ali e resolver o seu problema, certo? Estavam pedindo aí, posso instalar o Linux? Eu devo instalar o Linux? Eu vou sair já dizendo o seguinte: eu não acho que vocês devem instalar na loucura o Linux, tá? Primeiro porque, se você estragar essa instalação do Windows, você vai estar jogando R$ 850 fora. Né? Suponha que você tem um micro com Windows e vai passar por cima o Linux, tá? Segundo que é difícil de você se reambientar, certo? Então, eu vou dar algumas outras soluções, tá? Eu vou começar com esse do meio. O Dual Boot é uma solução que é para usuário avançado deixar o Windows e o Linux juntos no mesmo HD. A solução é um pouco mais difícil de implementar. Eu teria que perder aqui umas 3, 4 aulas para ensinar todos os erros que podem dar, porque pode acontecer muita coisa que pode dar errado. E aí você tem que saber restaurar o Windows para não apagar ele sem querer. Tá? Então a solução é a menos recomendada. Talvez, hoje em dia eu conheço técnicos que já fazem isso. Você pode achar um técnico que faz esse dual boot. Tá? A pessoa costuma cobrar bem pouco para isso porque é um serviço rápido e tranquilo. Não se preocupe, quem está falando que caiu, saiu, depois assiste o vídeo se você se perder. Tá? Uma outra solução para você conhecer o Linux é você instalar o VirtualBox. O VirtualBox eu vou mostrar aqui ele funcionando até o fim dessa aula, tá? E por fim, para mim, a solução mais legal é essa aqui. Muitas famílias têm, claro que isso não vai todo mundo conseguir fazer isso aqui.
Um PC velho que já está travando, porque ele instalou a atualização do Windows 7, do Windows XP, e com as atualizações o Windows ficou muito pesado, e a pessoa colocou aquele PC no armário. Ele não tem problema, às vezes tem aqueles monitor de tubo junto, né? E o PC tá bom, tá? Só que ele tá lerdo, não dá mais para usar. Aí sim que eu acho que é o bicho para você colocar o Linux ali. Porque você vai perder um serial de Windows 7, Windows XP, que não vale mais nada. Tá? E o Linux ele roda bem em máquina antiga, se você achar a distribuição certa. A gente vai falar sobre algumas aqui. Tá? E você acaba renascendo um negócio que iria para o lixo. Então é uma solução que é até ecológica. Pode estudar Linux, não vai ter medo de mexer naquilo, tá? E se alguém quiser ir para essa solução, fica à vontade para me procurar para ajudar. Eu posso até marcar um horário de atendimento para ajudar a fazer isso, tá? Vocês abrem o celular, uma videochamada, sei lá, não tem problema nenhum, basta marcar comigo, tá? Eu ensino aí como é que passa o Linux para o pendrive e tal. Só tem que já deixar o micro montado e, né, para não ficar perdendo tempo. Montado e um pendrive. É isso que usa para instalar os Linux em máquinas antigas, tá? E a máquina virtual é um software que você instala no seu Windows ou no seu Linux, que você roda um outro Windows ou um outro Linux dentro dele. É um sistema operacional dentro do sistema operacional, tá? Como se um englobasse o outro. Esse aqui é essa solução que tem que entender que a placa de vídeo ela fica limitada a uma placa de vídeo virtual. Então não dá para rodar jogo aqui. Mas para você mexer e fuçar no sistema operacional, inclusive dá para instalar vírus aqui. Isso, é os dois ao mesmo tempo, com a máquina virtual. Esse aqui você liga e escolhe. O Dual Boot você escolhe. Eu quero Linux, aí ele liga no Linux. Eu quero Windows, aí ele vai para o Windows. Esse aqui já não. Eu vou estar com o Linux rodando e dentro do Linux eu posso colocar um outro Linux ou o Windows dentro. Ou eu vou estar com o Windows rodando, eu instalo a VirtualBox, coloco um Linux dentro do meu Windows 10. Tá? E é por isso que eu falei para vocês, eu não quero que vocês decorem nada disso, mas eu quero que vocês saibam que existe, que é possível. Porque muitas empresas, elas têm um sistema instalado no Windows antigo, e aí a pessoa coloca a máquina virtual, e você tem que abrir a máquina virtual e rodar aquilo. Eu já tive cliente assim, e a pessoa não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu falava, agora eu não sei se eu estou no Windows XP, se eu estou no Windows 7, né? Era um Windows 7 com um XP dentro, tá? Mas não é nada demais, na verdade você está só rodando como se fosse um emulador de Windows. Vou mostrar meio que isso funcionando, tá? Conforme eu falei para vocês, eu vou mostrar dois Linux brasileiros para vocês. Aqui fora, eu estou rodando um Ubuntu, que é um tipo de Linux, tá? E esse Ubuntu está com o Cinnamon. O Linux ele separa o tema da sua área de trabalho, né? Tá? Que não é bem o tema, na verdade é a máquina, né? Mas do sistema operacional que tem por baixo. Vamos dar uma olhada aqui nesses Linux aqui, ó. Eu já tinha tentado deixar ligado, mas não funciona muito bem. Eu já deixei pré-instalado, mas você acha muito fácil na internet os tutoriais de como, depois que você instalou o VirtualBox, como instalar um Linux ou um outro Windows dentro, tá? Isso pode ajudar, inclusive, por que eu vou instalar um Windows 10 dentro do Windows 10? Às vezes você quer rodar alguma coisa e você não sabe se tem vírus. Você pode rodar essa coisa dentro do seu sistema operacional virtual. Não contamina o seu... Não, eu não estou trocando, tá? Aqui atrás, onde está meu slide, é o meu Linux ainda, o Ubuntu. Aqui eu estou rodando o Linux educacional numa máquina virtual. É dentro do meu Linux. É um Linux dentro do Linux. Tá? Eu posso minimizar e voltar aqui a trabalhar, certo? No meu Linux Ubuntu. Podia ser um Windows 10 aqui, certo? Aí eu estou no Windows 10. Aí eu quero Linux educacional. Eu venho aqui.
Tá? Não entendeu, Luiz? A primeira opção, sim, que é a da máquina virtual. Exatamente. Tá? Então, pode ver que aqui é o tema do Linux educacional, né? E era para ser o que esse Linux aqui? Era para ser um Linux que ele tem o GNOME no lugar do Cinnamon. Isso são temas da área de trabalho, que eu falei. Não é bem tema, mas os aplicativos que vêm nele. Então, ele vinha com os aplicativozinhos que te ajudariam a desenvolver raciocínio lógico, né? Ah, lógica. Ah, aqui, 16. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá no 2. Para quem não sabe, você tem que colocar o dobro do peso aqui, ó. Ah, maravilha, acertou. Aí, perguntinhas e tal. E aquilo que eu falei para vocês, aqui já saiu do ar, né? Eu instalei esse Linux educacional um tempo atrás, e aqui já funcionava antes o portal do Mac. Então, se você buscasse aqui, sei lá, trigonometria, era para funcionar. Só que saiu do ar. Tá? Eles mal colocaram o negócio para funcionar, já tiraram. É um Linux que era muito bonito, ele é muito mais leve do que o Ubuntu normal, apesar de ser baseado no Ubuntu, certo? É governamental, então usou dinheiro público para fazer. Ele não foi muito, né? É porque é relativamente fácil, porque você já tem todo o Linux disponível na internet, tá? Mas tá aí um outro Linux para vocês verem. Ah, professor, mas tem muito Linux nesse mundo? Tem muitos tipos de Linux? Eu tenho um site que eu acompanho desde 99, eu acho que chama DistroWatch. Vou mandar para vocês aí. O DistroWatch, ele é tipo um ranking dos Linux mais utilizados. Aqui estão os Linux, ó. Tem algumas variações que não são Linux, tal, que são FreeBSD, tal, mas 99% que tem aqui é Linux. Então aqui tem os 100 primeiro Linux. Vocês veem a quantidade de Linux que tem nessa vida, certo? Normalmente os primeiros, eles têm as vantagens deles. Você pode entrar aqui e você vai ler lá. Ah, esse aqui é um Linux mais estável e ele usa uma interface mais leve, tá? Sei lá, um que eu usei bastante aqui é o Puppy. O Puppy, ele tem 500 MB, então cabe num pendrive, você pode rodar ele do pendrive. Ele é mais feinho, só que ele é muito leve. Isso aqui a gente chama de sabores de Linux, tá? Linux flavors, em inglês. São tipos de Linux. Olha a quantidade que tem. Tem mais que isso, né? Tá? E esses aqui são os que têm um mínimo de uso, vamos dizer assim. Vamos ver um outro Linux que tem aqui, que é aquele que eu falei. O Brasil, ele é um país de extremos, né? Esse Linux aqui, um cara pegou e bolou a seguinte ideia. Se eu lançar o meu Linux com cara de Windows e colocar propaganda dos meus produtos dentro do Linux, eu vou conseguir projetar meus produtos. Então ele vende, acho que é software de leitura de placa, é alguns softwares assim, tá? Só que o que aconteceu? A Microsoft descobriu e está processando esse cara aqui. Ainda não correu esse processo, então não é legal rodar ele, tá? Mas provavelmente a Microsoft vai pegar esse cara aqui, vai mandar ele tirar do ar e vai mandar ele pagar uma multa, provavelmente muito maior do que o que ele ganhou com isso aqui. Isso aqui parece o quê? É uma cópia da interface do Windows, tá? Ele copiou tudo. Então, isso não pode fazer, porque eu acho que essa área chama tipografia. E a Microsoft colocou patente disso aqui, dessa janelinha, colocou patente dessa área de trabalho, né? Colocou patente no negócio do antivírus, tá? Então, tem limites para você querer copiar o Windows, né? Você pode querer copiar a funcionalidade, não tem problema nenhum, mas não exagere, né?
Só que o brasileiro, ele é assim, é como se fosse um plágio, como se fosse uma violação de direito autoral, tá? Só que seria de design, né? Então, esse cara aqui provavelmente vai sair do ar logo mais. É curioso que, se você às vezes não tem como comprar um Windows e colocar para um usuário de Windows, às vezes ele consegue usar. Ele até perde o medo, né? Ele vem até com o Chrome instalado. O Chrome também não pode vir instalado com o Linux, por causa da licença do Chrome, né? O Chrome ele é da Google e ele não deixa vir pré-instalado com nada. Então até isso o cara passou por cima aqui, além de copiar o design. Mas não se engane, tá? Ele é um Linux. Quando você vai no sistema de arquivo dele, ele parece o Windows, mas não é, não. Não tem nada a ver com o Windows, né? A pasta de download está em home, ó. Tá? O sistema de arquivo do Windows a gente viu, ele é bem diferente do Linux, tá? Aqui é o do Windows, ó, tem aquele arquivo de programa, tem a pasta Windows, tem a pasta usuários, certo? Já o Linux, ele tem uma estrutura que é bem diferente, assim, ó. Ela tem a pasta bin, onde ficam os programas, ela tem uma pasta lib de bibliotecas, os usuários ficam em /home, certo? Aqui também o usuário. Então, o sistema de diretórios onde ficam as pastas é diferente, tá? Mais uma vez, não é um negócio que eu quero que vocês decorem. Só quero que vocês saibam que, só de olhar o sistema de arquivo, você sabe qual é o tipo de sistema operacional. O Android tem um sistema parecido com isso. Por isso que a gente sabe que ele vem do Linux, né? Então, a gente viu esses dois caras, certo? Uma outra funcionalidade do Linux é o Android Studio, que tem para... Deixa eu desligar isso aqui, porque senão meu computador começa a travar. Fica pesado rodar um emulador, tá? Normalmente você usa e já fecha. Consegue usar o Linux dentro do Windows, consegue usar o Windows dentro do Linux e todas as combinações. Linux com Linux, Windows com Windows, tá? A única coisa que não consegue é fazer rodar jogo dentro do Windows na máquina virtual, porque a placa de vídeo dela é virtual e muito limitada. Esse aqui, ó, é o cara que usa para quê? Para desenvolver aplicativo de Android. Mais uma vez, esse curso não é para ensinar vocês a desenvolver aplicativo de Android, mas estou mostrando para vocês para que serve um Linux, né? Então, se você fez um aplicativo, você manda aqui rodar, ele vem, ele simula um Android inteirinho aqui, um celular para você. Certo? É como se eu tivesse um celular aqui do tipo Pixel, né? Eu posso escolher o tipo, tá? Isso também consome muita memória, consome HD, então tem que ficar esperto para instalar o Android Studio, tá? Certo? Ele acabou de ligar aqui. E aí daria para eu fazer login aqui, começar a instalar aplicativo, tá? Como se fosse mesmo um celular. Lembrando que no Linux, assim como no Windows, a gente tem todos esses softwares, ele tem para os dois, todos eles, certo? Eu uso o Windows ou o Linux, eu uso os dois. A aula de hoje é praticamente para vocês entenderem que dá para você explorar o melhor dos dois mundos, não precisa comprar um lado, tá? E uma das formas de instalar os dois é através desse tipo de software aqui. Você instala o VirtualBox, certo? No meu PC eu tenho 2 HDs. É uma das formas de fazer também. Um HD tem o Windows, o outro tem o Linux. O Android Studio que eu mostrei para vocês é para desenvolver aplicativo de celular. O Audacity é aquele cara que edita áudio, né? Seria o equivalente ao OpenShot para áudio. O Blender é o cara que o pessoal usa para fazer animação 3D. É bem difícil, é um curso totalmente próprio, né? Dizem que é uma área que vai crescer muito ainda, né?
Que é igualzinho aquele negócio de vídeo. Aqui tem a pista onde vai correr, você escolhe se é estéreo, se não. Esse cara tem para Windows também, tá? Só estou mostrando que você não precisa escolher um no detrimento do outro. Certo? Então, todos esses softwares têm para os dois sistemas operacionais. Vou fechar a aula com uma pergunta. Para fazer a pergunta, eu vou mostrar como funciona. E é muito rápido aqui, vamos lá. Cadê o VNC? Está aqui. Ó. Aqui eu tenho um notebook, certo? Estão vendo aí meu notebook? Esse notebook está com Windows 10. E eu vou vir aqui. Eu coloquei um programa nele de conexão remota. Eu conectei nesse computador aqui, ó. Quando eu mexo o mouse aqui, ó, ele está mexendo o mouse aqui. Eu estou enxergando tudo que a pessoa faz desse Windows 10 no meu PC, certo? Então, vou fazer uma pergunta para vocês participarem da aula para a gente fechar a aula de hoje. Se você é um hacker, tá? E assim como eu, você teve acesso ao PC da pessoa, a enxergar ele de uma forma remota, certo? Eu queria que vocês discutissem o seguinte. O que você poderia fazer para prejudicar essa pessoa? O que dá para fazer? Eu estou tendo acesso a enxergar tudo que a pessoa está fazendo aqui. Se eu venho aqui no meu notebook e abro aqui, certo? Estou mexendo aqui no Note, ó. Então, venho, abri o Chrome, aí começo a abrir o meu e-mail. E vocês enxergando tudo, né? Tanto do que está na minha tela, quanto a conexão remota. Então, ó, já começaram a dar ideias ali, certo? Então, por que eu estou fazendo isso? É óbvio que eu não quero que vocês comecem a comprar a ideia de virar um hacker que trabalha para o crime, né, gente? Eu estou querendo que você entenda. Se um criminoso tiver acesso, se você acaba colocando um vírus no computador, no seu próprio computador, e o criminoso tem acesso ao seu, o que a pessoa vai ter acesso ao seu, né? Eu posso, inclusive, vir aqui e mandar um e-mail, fingindo que sou eu. Certo? O nome dos aplicativos, esse aqui de conectar, chama VNC, tá? O nome dos aplicativos é meio que detalhe, que nem eu falei, eu não gosto que decore. Quero que vocês saibam que existe isso de você enxergar a tela do outro. Por quê? Porque quando você coloca um vírus no seu PC, é isso que acontece. Você está dando acesso para a pessoa ver tudo que você está fazendo e a pegar tudo que você está digitando. Tá? Então, algumas coisas que já falaram, vamos ver se faltou alguma coisa aqui, ó. Certo? Se você tiver o acesso, quais ações o criminoso pode fazer? Tá? Então, uma das coisas é colocar um keylogger, roubar todo tipo de senha e dado bancário. O keylogger nada mais é do que um software que percebe tudo que você digitou ou tudo que você clicou e manda pro bandido, tá? Acompanhar o comportamento dele em rede social e fazer chantagem com a pessoa. Então, sei lá, às vezes a pessoa começa a descobrir os hábitos, né, da pessoa, usa aquilo para sequestrar a pessoa, tá? Vê lá que o cara faz toda quinta-feira, ele joga boliche. E aí vê as fotos dele lá e tal, e aí fica esperando o cara na saída do boliche para pegar o cara e sequestrar. Ou até uma coisa que fica mais barato para os bandidos do que sequestrar a pessoa, né? Finge o sequestro. Ele vê lá os hábitos dos parentes da pessoa e vê que, sei lá, se me ligam e falam que eu tenho uma irmã pequena, eu vou dar risada, porque a minha irmã é bem mais velha que eu, né? Então não tem como uma voz de criança a pessoa falar que sequestrou minha irmã. Mas se eu tenho uma rede social e vê lá que eu tenho uma irmã pequena
e coloca uma criança com voz de mulher chorando, falando que é minha irmã, a chance de atingir aumenta muito mais, tá? Se a pessoa sabe coisas da sua vida, qual a chance de você tomar um golpe? Aumenta. Diga. Mas tem uma coisa que a pessoa não sabe. Ah, Se a pessoa que ele tiver imitando, tiver do seu lado. o que que é? Eu vou pedir na hora. Oi, não entendi, picou um pouco a sua voz. Porque, tipo, se a pessoa te liga imitando essa pessoa que ele viu, Uhum. e essa pessoa que ele tá imitando tiver do seu lado agora, Ah, sim, não, mas então, por isso que é complicado quando a pessoa tem acesso, porque ela conhece os hábitos. E aí ela faz o quê? Ela vê que, sei lá, a sua irmã sua filha faz natação às quintas às 10 da manhã. E aí ela te liga essa hora e te fala que, ó, peguei sua filha na saída da natação. E aí o seu emocional, você sabe que ela tá na natação, você desespera, tá? Eu tenho muito amigo que é da área da computação e pagou o resgate com medo, porque tinha tido hackeado o computador e aí a pessoa sabia muito da vida dela, entende? Tipo, e quanto mais bate com a realidade, maior a chance de ser verdade mesmo. E aí o cara fala, ó, ele não te dá tempo de você achar a pessoa, né? E quando a pessoa está dentro da piscina, ela não vai atender o celular. Não dá tempo de ligar para a pessoa e ver se ela está bem. Certo? Então esse foi um exemplo que aconteceu com um conhecido que trabalhava comigo. Tá? Isso fora roubar trabalho, roubar patente, né? Roubar projetos, certo? Se você, de repente, tem um negócio lá e a pessoa vende, vou lançar um novo tipo de pão na minha padaria. Ele vai lá, acessa a fórmula desse pão e vende para o seu concorrente. Quando você vai lançar o seu concorrente já lançou um pão igual, melhor, mais barato, para você não vender nada. Então você ficou meses pesquisando aquele pão diferente lá, um pão português com recheio de castanha e cebola caramelizada, e quando finalmente sua padaria lança, tá todo mundo da cidade já está fazendo, né? Então, a tarefa é isso. Eu quero que vocês pensem esse tipo de coisa, tá? Se você tem acesso, se alguém tiver acesso ao seu celular, ao seu computador, qual que é os problemas que tem? Aqui são alguns deles que a gente citou, aqui citaram alguns outros, e essa semana eu quero que vocês pensem nisso, tá? Por quê? Porque semana que vem a gente vai começar a lidar direto com vírus. E aí o vírus é quando a pessoa já está com esse acesso, né? Você já instalou o programa que dá acesso tanto à visualização quanto a um keylogger e muito mais, tá? O vírus ainda é muito mais que isso. Então a gente vai passar... canais no YouTube. Tipo isso. Por exemplo, quem vive de colocar vídeo no YouTube não vai ter sigilo nenhum da produção do vídeo. Não, teve que conseguiram o e-mail do youtuber, mandaram um e-mail falando que queriam fazer parceria. E tinha um link lá para você acessar. E o cara, ele se passava como se fosse esse dono dessa empresa, essas coisas. Aí você clicava lá e você perdia seu canal. Teve um que foi hackeado, que colocaram vídeos totalmente legais para a conta poder ser banida automaticamente, tá? O software que eu coloquei aqui para visualizar, ele é por querer, serve para você dar assistência remota, tá? Não, a gente não vai instalar um keylogger, não, nem vírus, não. A gente só vai passar essa semana pensando o seguinte: se o bandido tem acesso ao nosso celular ou ao nosso PC, que tipo de coisa que ele pode ter acesso? Esses problemas aqui, ó, que a gente já começou a falar, tá? É isso, porque vocês têm que se proteger no presente e no futuro e ajudar a proteger a família de vocês, porque vocês estão aprendendo mais informática que a média, né? Então é isso. Se vocês se colocam no lugar do cara que tem acesso, vocês vão saber por que vocês não devem permitir o acesso. Por que é tão ruim ficar pegando software pirata, liberando APK no celular, tá? E colocando, vou pegar esse jogo aqui, vou colocar, não vou pagar, não. Tá, tudo bem, eu também acho que é caro, mas qual é o risco que você está correndo? Certo? Tá bom? É isso que é para fazer essa semana, é para você se colocar no lugar de alguém que tem acesso ao PC do outro.
tá? E aí você vai ver quais são os problemas que podem ter. Só pensar. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Não? Fechamos então a aula de hoje? Maravilha, então, gente. Então, eu vou interromper a gravação aqui.